A glória de Deus no trono de misericórdia. Vamos ler a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheio da sua glória. Vamos ler este versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Sentai-vos, irmãos. Glória ao nosso Senhor. Eu quero observar juntamente com a igreja, nesse instante, esta leitura no livro de Isaías, e fazermos um pequeno paralelo com esta mensagem que nós temos recebido a respeito do trono da misericórdia. Primeiro, eu quero ver juntamente com os irmãos uma introdução disto aqui. Quando Isaías teve essa visão? Que tempo foi este? Onde Isaías estava? Isaías, tudo indica que ele estava no templo quando ele teve aquela visão. E dentro daquele ambiente, ele viu a glória de Deus. Ele viu o trono, o alto e sublime trono, aonde Deus estava sentado. E esse Deus estava acompanhado, porque Isaías diz que o séquito o seguia. É aqueles que o acompanham, os acompanhantes. Anjos, arcanjos e todas as classes, as hostes celestiais. Esta visão do profeta Isaías, de acordo com as escrituras, ela se deu no ano em que morreu o rei Uzias. As escrituras às vezes colocam datas precisas, e você se pergunta: não me interessa saber que ano foi este, não me interessa saber porque falou a data. Por quê? Aquilo tem uma razão específica, já que a Bíblia é a palavra de Deus. Através destas datas que, quando em vez a Bíblia fala, os historiadores, os escritores, os estudiosos, eles podem fazer seus cálculos, eles podem voltar atrás no tempo e descobrir outras coisas que aconteceu naquele período de tempo, naquela civilização. Isso se deu mais ou menos no ano 742 antes de Cristo estar na terra. Aproximadamente, é o ano aproximado que se dá. A visão onde ele teve da virgem conceber, o profeta de Deus sempre dá a data de 712 anos. Por quê? A outra foi em 742. O tempo, a contagem dos dias e anos é de cima para baixo, ou de 2000 ao 1. Bem? Então, faltava 742 anos aproximadamente para a vinda de Cristo. Foi quando Isaías teve a sua visão de Deus sentado em seu trono. E aquilo foi baixando, mais ou menos em 712. Aí você pode fazer as datas, e você vai entender durante quanto tempo Isaías estava profetizando. De 742 para 712, você diminui a soma, e você vai ter aí quantos anos aconteceu da chamada de Isaías para o tempo que ele estava no auge do seu ministério, e profetizando a respeito daquele que estava no trono, nascendo na terra como menino, o Pai da eternidade. A Bíblia diz que se deu no tempo que morreu o rei Uzias. Uma coisa que às vezes nós não observamos nas escrituras é que em determinados livros, determinados personagens mudam de nome. Os seus nomes são dados diferentes.
Este rei Uzias era conhecido nas Escrituras como Azarias. Vamos ler alguns trechos das Escrituras para ficarmos mais familiarizados com a Bíblia Sagrada? Vamos aqui em 2 aos Reis, lá no Antigo Testamento, 2 aos Reis, no seu capítulo 14, 2 Reis, capítulo 14, você vai encontrar o livro de Reis, depois de 1º e 2º Samuel. Aí entra 1º Reis e depois 2º Reis. 2 Reis, capítulo 14, versículo 21, está escrito assim: E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este Azarias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. O irmão Branham fala muito neste rei, que no livro de Isaías ele é chamado de Uzias. O irmão Branham diz que ele era um bom rei, e foram criados juntos. E Isaías ficou, o rei era como um ombro direito para o profeta Isaías. Eles se davam muito bem. E quando ele morreu, Isaías desmoronou, se sentiu acabado, sozinho. Foi quando ele, naquela situação, ele recebeu aquela visão, a visão de Isaías, tão falada, tão comentada, tão pregada sobre ela. Uma outra escritura, em 2 aos Reis, capítulo 15, é um versículo para frente, porque aí no capítulo 15 você já encontra Azarias como rei de Judá. 2 aos Reis, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Quando este homem aqui morreu, Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram. Agora você volta para Isaías 6, e você encontra agora, no ano em que morreu o rei Uzias, é a mesma pessoa. No ano em que morreu o rei Uzias, este homem, meus irmãos, ele teve um reino próspero. Sabe quanto tempo ele reinou? Ele começou seu reinado com 16 anos de idade, depois que seu pai faleceu. E ele reinou 52 anos. 52 anos ele ficou no poder. Quando você olha a sucessão dos reis de Israel e de Judá, aqueles que foram bons reis, Deus deixou que eles dirigissem o povo por 30 anos, 40 anos, como no caso de Davi, Salomão. Muitos deles reinaram muitos anos, mas teve rei que reinou 3 meses. E a Bíblia diz: mas ele foi mau aos olhos do Senhor, e foi destituído. Muitos foram mortos, foram saqueados, foram pegos em emboscadas. Deus não permitia que eles continuassem dirigindo Israel ou Judá. Reinavam 1 ano, 2 anos, 7 anos. Fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor, eram adoradores de ídolos, e morriam. Mas aqueles que eram bons reis, eles reinavam muito tempo. Só poucos, 1, 2, no máximo 3, que foram maus e tiveram reinados longos. Mas os que tiveram reinados longos, a grande maioria foram bons reis, que dirigiram ao povo, foram tementes a Deus, lia o livro da lei para o povo, pedia com que os escribas trouxessem os escritos de Moisés, para instruir ao povo. Estes viviam muito tempo. Então, no reino de Uzias, 52 anos, ele produziu em Judá um espírito de segurança e estabilidade. As pessoas estavam em paz, prósperos, estabilizados durante o seu reino. Talvez a experiência da morte do rei, talvez não, foi a experiência da morte do rei que produziu em Isaías um senso de vazio. Ele se sentiu deslocado, porque o rei era tudo para Isaías, era um pai,
era um conselheiro, era um amigo. E quando você perde um amigo, uma pessoa de confiança, alguém que sente o que você sente, alguém que se preocupa com as suas necessidades, o que acontece? Você se acaba. É como se tirasse um esteio da tua casa. Uma mulher, um homem, um casal que se amam, que se compreendem, como disse o irmão Rubem, que se aturam, né? Que se aturam, 1 ano, 2 anos, 37 anos. Quando Deus leva uma parte, a outra não sente mais sentido de vida. Entendem? A outra não deseja mais continuar desse lado, porque acabou. Os filhos vieram, filho para cá, filha para lá, se vão. Os netos vieram, mas eles também crescem e se vão. Daí a pouco os dois ficam sozinhos em casa. Ficam só, terminam só. E mesmo que estejam rodeados ali de netos, de sobrinhos, disso, mas os dois estão só. Porque os netos, os filhos mais novos, a nova geração não compreende, não entende a necessidade dos velhos, do ancião, da anciã. Não compreende. Os chamam de caduco, passado de moda, obsoleto. Você é do tempo antigo, você é do tempo atrasado. Só os dois que conseguem compreender um ao outro. E quando um se vai, acabou. Você não tem mais desejo de continuar vivendo. Conhecemos muito isso na família. Quando meu pai se foi, minha mãe parou de viver ali. Nunca mais foi a mesma pessoa. Parou de se alimentar, não tinha mais gosto, só chorando. E tudo, vocês lembram o tempo que passou aqui? Ficava guardada lá no fundo da casa, nem sol vinha tomar na frente. E ali ela não estava doente, não estava paralítica. Dizia que não podia andar, e podia sim, mas não tinha desejo. O corpo, não se tem vontade na mente. Quando o cérebro, quando a sua vontade está paralisada, o teu corpo não tem o que fazer, porque perdeu o sentido. A mesma coisa se dá lá dentro, no homem interior. Perde-se o sentido por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é sagrado. Você vai vir? Você vai ler as Escrituras? Não. Você para de ler Bíblia, para de ler mensagem, você para de orar, você não sente mais desejo de vir à igreja. Aquilo fica paralisado. Isso é em todos os sentidos. Isaías sentiu um vazio tão profundo. Isaías se sentiu tão desconsolado com a morte do rei Uzias, ou com a morte do rei Azarias, que ele entrou no templo. Ele foi procurar refúgio no templo. Ele passava o seu tempo agora no templo, em oração, em choro. E no templo, no momento certo, Deus então deu a grande visão de Isaías. Deus mostrou para Isaías a sua glória. E quando Deus se mostrou para Isaías, aquilo culminou em sua chamada profética. Você acha que Isaías sabia que nasceu profeta? Ele sabia que ia ser um profeta tão tremendo, um dos maiores do Antigo Testamento, que em suas profecias estaria toda a Bíblia resumida nas profecias dele? Ele não sabia. E no templo, em choro, em lamento, por causa do vazio, da perda do rei, do seu amigo que tinha se ido, um homem tão bom, tão justo, aquilo levou para o templo, e aquela sua ida para o templo culminou na sua chamada profética. Mombrana disse: quantas pessoas vêm para a igreja porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe? Ele disse: isso não é tão interessante. É bom, pelo menos veio. Ah, meu pai morreu, então eu vou para a igreja. Fica com medo, né? Aí sabe que realmente tem morte. Nunca morre ninguém na família. Morre o irmão, se acidenta alguém, e a pessoa, oh meu Deus, vai para a igreja. Conheço uma moça que queria saber nada com a igreja, nada com a mensagem. Quando seu filhinho pequenininho soltou da mão dele, no outro lado da rua, o carro passou por cima. Agora essa pessoa vai à igreja, se tornou crente. Mas o profeta disse: o bom e verdadeiro é quando você vem para a igreja confessando os seus pecados.
É quando você reconhece: eu sou pecador, eu sou uma pecadora, eu preciso de perdão, eu preciso servir a Deus. Ele disse: do outro jeito tem seu lado bom também. Foi a maneira de você vir. Mas o essencial é quando você reconhece Jesus Cristo como único, como teu suficiente Salvador. E você vem porque você já conhece: eu sou pecador, eu estou em falta e preciso me acertar com Deus. Veja, mas Deus tem seus motivos. Ele tem como trazer as pessoas. Um vem de um jeito, outro vem do outro. Mas quando Isaías, em busca de conforto, de consolo, foi para o templo, ficou constantemente aos pés do altar, Deus mostrou para ele a sua glória, e aquilo culminou na sua chamada profética. E o importante para nós hoje é vermos o que aconteceu ali no templo e aplicar agora para os nossos dias. O que aconteceu com Isaías, o que ele percebeu no templo, o que ele viu, aplicar aquilo agora para hoje. Porque nessa visão de Isaías, primeiro nós vamos ver o seguinte: ali ele teve a visão da santidade de Deus. Veja por onde podemos começar. Isaías ali teve a visão da santidade de Deus. Como é que isso é demonstrado? Versículo 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ali estava a visão da santidade de Deus. Isaías estava contemplando agora um Deus santo. Veja, estes seres que a Bíblia chama de serafins, você não encontra eles, este nome, em outros lugares das Escrituras. Você não encontra este grupo de personagens agora com o mesmo nome, serafins. Eles são uma classe especial, como os querubins são uma classe especial. Os serafins também o são. O profeta chama estes seres de os guardiões. São os que guardam o lugar santo, são os que guardam o lugar santíssimo, o santo do santo. O centro da coisa é guardada por esses 4 seres. Em algumas traduções da Bíblia, eles são chamados de bestas ou poder. Besta na Bíblia é traduzido como poder. São 4 poderes, são 4 seres que são guardiões, e eles sempre estão ao redor do trono. É a classe, veja, que fica mais próxima do templo de Deus. Deus tem seu trono, e o que tem mais perto do trono são estes 4 animais, que dia e noite está sempre clamando, gritando um para o outro este mesmo louvor, dizendo: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. São os serafins. Irmãos, eles clamam 3 vezes. E nós temos com isto uma revelação do caráter daquele que nós chamamos Deus. O caráter de Deus é ser santo. O caráter de Deus é ser santo. Já nos ensina o irmão Branda. O que você pode ver agora é uma ideia, uma básica ideia, não completa. Você não consegue aprofundar em todos os sentidos. Você tem apenas um pequeno resumo destas coisas. Você tem agora uma pequena ideia do que é a santidade de Deus, que exige separação. Por isso o seu séquito o segue. Tem a hoste angelical de anjos que o segue. Mas mesmo assim, entre esse Deus que está em seu trono e as hostes que o seguem, os outros seres angelicais, existem aqueles 4 seres que o separam dos demais. Os outros não ficam clamando que ele é santo. Esses ficam dizendo sempre: santo, santo, santo é o Senhor.
Em várias outras profecias, Isaías chama esse Deus que ele viu na sua primeira divisão, sabe de quê? Ele chama Deus de o Santo de Israel. Por que Isaías chama ele de o Santo de Israel? Porque na primeira visão que ele teve, ele pôde ver a santidade de Deus. E tinha ali 4 seres para lembrar para ele. Isaías, esse Deus que você está vendo em seu trono, ele é santo. Guarde bem estas palavras, que você pode precisar dela em cultos futuros, ou quando você estiver lendo o trono da misericórdia com mais tempo em sua casa. Quando Isaías percebeu a santidade de Deus, ele descobriu então a sua miserabilidade, o quanto que ele era impuro, e o quanto que o mundo, as pessoas, era impura. O que estremeceu a Isaías é que esta grande santidade ele viu no templo. Ele viu o céu na terra. Diz que o templo ficou cheio da glória de Deus. Então onde estava agora o trono de Deus? Ele estava vendo o céu na terra. O alto e sublime trono agora estava dentro do templo onde Isaías estava. E tem pessoas que gostam de procurar Deus nos lugares mais difíceis, nos lugares mais distantes, só para dizer que é difícil se vir a Deus, só para dizer que é um sacrifício enorme. E Deus facilita tudo para seus filhos. Ele vem até onde você está. Ele foi até o templo onde estava Isaías e descortinou tudo, descortinou sua santidade. A barreira que separa o visível do invisível foi rompida. A barreira que separa céu e terra, a barreira que separa o natural do espiritual foi rompida. E os seus olhos proféticos foram abertos ali pela primeira vez, e ele viu Deus em seu trono. E aí foi que ele disse: ai de mim, que eu vou perecendo. Eu vou perecer com a presença de Deus. Sempre então ele começou a escrever ou a profetizar, chamando Deus de santo. Em um versículo ele diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Em um outro versículo, creio que é do capítulo 5, versículo 19, e dizem: aviem-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Este aspecto do caráter de Deus que a Bíblia quer mostrar para nós o quão santo é. Coloque esse Deus acima de toda a sua criação. Separe esse Deus acima de todas as coisas. E esse Deus se mantém separado ali, tendo ao redor do seu trono 4 personagens, 4 poderes, 4 bestas, 4 seres que a Bíblia chama de serafins. Não são anjos, não são humanos, são guardiões especiais. Guardiões são guardas. Os que estão mais próximos dele são estes seres. Eles são cheios de olhos por dentro e por detrás, na frente e atrás, em todos os lados. Eles estão cheios de olhos, porque são guardiões. Não cansam, são incansáveis. Salmo capítulo 60, versículo 6, tem esta escritura: Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei e repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Tudo são palavras proféticas. Por que isso? Porque ele falou na sua santidade. No capítulo 77 de Salmo, versículo 13, diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Santuário vem de santo. Veja, quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Olha, meus irmãos, quando Isaías viu a santidade de Deus, ele então viu que precisava também santificar-se. Isso é o que é pegar o que está nas Escrituras e trazer para nós, trazer para os nossos dias, trazer a aplicação daquele dia para os nossos dias,
tirar a Bíblia da história e fazê-la presente hoje. Ver Deus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ver que o que ele exigiu dos irmãos do passado, ele continua exigindo de nós hoje. Quando Isaías viu aquilo, ele não começou a falar em língua, a enrolar a língua e quase estoura a veia do pescoço, tanto falar em língua porque viu aquele trono. Não, não. Uma visão falsa produz isto. Uma visão falsa produz esse tipo de regozijo. Não digo que uma pessoa que veja algo maravilhoso da parte de Deus não se regozije, não fale em língua, não profetize, não pule, não grite. Sim, muito bem. Mas quando William Branham viu a face de Jesus Cristo, naquela madrugada, naquele amanhecer, e o chamou pelo nome, e quando ele se virou, ele caiu por terra e só despertou com o sol já a pino. Estava ali banhado em lágrimas, não sabe como, desmaiou. Ele não teve tempo para falar em línguas, não teve tempo para gritar, sair pulando, correndo, eu vi. Não teve tempo. Isaías, quando viu aquela santidade, quando ele viu Deus sentado em seu alto e sublime trono, o que é que ele fez? Ele disse: ai de mim, eu preciso também me santificar. Ai de mim que vou perecendo, porque tenho visto a Deus. Eu sou um homem de impuros lábios e habito em meio de uma nação também de impuros lábios. Enquanto ali estavam aqueles 4 seres clamando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, Isaías só ouvia de lábios de seres humanos palavrões, blasfêmias contra Deus. Não é o que você escuta todo dia? Palavras descaridosas, maldições, piadas imundas, rebeldia contra Deus. Apenas isso era o que Isaías via. Não é diferente do dia de hoje, porque o mesmo espírito errado que atuava lá, atua hoje. Mas quando Isaías percebeu que Deus é santo, e ele viu aquela santidade, então ele se lembrou do povo com quem ele convivia, seus amigos, com quem ele foi criado. E ele viu que aquela santidade poderia torrar esta terra, poderia torrar, queimar, destruir. Por isso que ele disse: ai de mim, estou perecendo. Por quê? Ele teve a visão da santidade de Deus. E qualquer homem, qualquer mulher que descobre, que percebe que esse Deus é santo, que quando ele se assenta em um trono, é porque daquele trono ele quer mandar, quer reinar, quer executar seus desígnios. Este homem, esta mulher então, percebe uma coisa: que assim como esse Deus é santo, esta pessoa que está vendo sente a necessidade de se santificar. Eu preciso então ser melhor. Se você vê Deus como um pai, você que é pai, vai desejar ser um bom pai de família, vai desejar ser uma boa mãe de família. Eles podem uma mulher se esquecer do seu filho? Tampouco eu me esquecerei do meu povo Israel. Você que é filho, você que é um filho porque teve um pai, você sabe como deve ser um filho obediente? Quando olha Deus fazendo filho, sendo obediente até a morte, morte de cruz, você também deve obedecer a esse Deus. Não tem como um homem, um filho de Deus, uma filha de Deus, descobrir a majestade de Deus e não desejar ser melhor, melhorar de vida, deixar velhos costumes, deixar de lado determinados carrapichos, determinados vícios, determinadas condutas que não condiz para um filho de Deus. Você deseja ser melhor, você luta para ser melhor. E enquanto todos olham para você e dizem: aquele irmão é um santo, é uma santa, não percebe que por dentro você está dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim, que eu percebo quanto que o Senhor é santo, eu percebo quanto que o Senhor é perfeito. E quando um homem ou uma mulher percebe que Deus é perfeito, descobre, está lá em seu pensamento. O diabo não sabe, mas Deus sabe o que você pensou. Deus conhece nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. A visão da glória de Deus: toda a terra está cheia da sua glória. No texto que nós lemos aqui em Isaías, os serafins aqui estão proclamando a glória de Deus, mostrando para o profeta o que é a glória de Deus. Veja esta expressão: toda a terra está cheia de sua glória. Irmãos,
Isaías podia receber uma demonstração desta glória ali no templo. Ele viu uma demonstração, num pequeno lapso de tempo. Quanto tempo Isaías passou naquela visão? Ele pode ter passado um segundo, ou um dia inteiro, em êxtase. Um segundo para Deus, isso pode ser 1000 anos para nós. Pode ser horas e horas para qualquer um de nós. Deus é eterno. Deus não fraciona o tempo, como nós colocamos dias, horas, minutos, segundos, frações, décimos e milésimos de tempo. Quanto tempo ele ficou ali, eu não sei. Mas naquele tempo que ele ficou diante da glória de Deus, ele teve um pequeno lapso ali, uma demonstração desta glória ali no templo. A glória de Deus. Vocês que já leram esta mensagem, Trono de Misericórdia, Apocalipse 4, terceira parte, você vai encontrar muitos parágrafos de Mombrana falando sobre isto, falando sobre a glória de Deus. Talvez os meus ouvintes, que estão nos ouvindo nesse instante, não sabiam disto. Mas sempre quando as Escrituras no Antigo Testamento falam sobre a glória de Deus, está se referindo, esta referência vem do hebraico. Mesmo quando no Novo Testamento é mencionado sobre a glória de Deus, é uma referência que vem do hebraico, significa a glória da Shekinah. O que era a Shekinah? A glória da Shekinah, onde era mostrado o fogo sagrado, o brilho sagrado, onde o fogo foi aceso por Deus. E daquele fogo que foi aceso, foi acendido as 7 lâmpadas que ficava no lugar santo. Os 7 candelabros de ouro, que representavam as 7 eras da igreja. O fogo de um candelabro era passado para o outro. Acendia-se com o fogo do altar. Com o fogo do primeiro acendia-se o segundo. Com o fogo do segundo acendia-se o terceiro. E assim sucessivamente, até chegar no 7º. Porque era assim que seria quando esta glória de Deus, quando esta glória de Shekinah estivesse mais uma vez na terra, no período das 7 eras da igreja. A luz de uma era passaria para outra era. A glória de Deus que esteve durante uma dispensação das eras da igreja, sairia daquela dispensação, ou daquele período de tempo, e passaria para a segunda, para a terceira. É a mesma luz, de uma para a outra. E aquilo brilhava dentro do tabernáculo, no deserto de Moisés. Ali estava a glória do Shekinah, no lugar santíssimo. E daquele fogo era acendido os 7 castiçais que estavam no lugar santo. Aquilo era um reflexo da glória do Shekinah. O que temos visto durante as eras da igreja, o que Deus fez, é um reflexo da glória de Deus aqui na terra. Porque durante o período das 7 eras da igreja, nós temos Deus preparando, chamando uma noiva de cada era, um pouquinho de gente. E o que é que a igreja é? A igreja é para Deus o que a lua é para o sol. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. O sol bate a sua luz na lua e ela reflete aquela luz. A igreja, ela não tem luz própria, ela reflete a glória de Deus, a glória da Shekinah. É isto. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas que luz é esta? É a luz que sai do trono, da glória da Shekinah, que está em você, que está em seu coração. E se esta luz está no trono que Deus estabeleceu em você, como igreja, você vai ver que Ele está ali clamando por santidade, pedindo para sermos santos, para sermos melhores homens, melhores mulheres, melhores membros, melhores cristãos. A glória da Shekinah. Este termo descreve a refulgente, a magnificência da manifestação divina. A glória da Shekinah. Quando os serafins dizem: toda a terra está cheia de sua glória, eles estão dizendo isto. A glória da Shekinah está na terra, está em toda a terra agora. Deus está se fazendo presente na terra agora. Parágrafo 240, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, 240. Poucas palavras aqui, mas vocês compreenderão melhor o que eu estou dizendo. A verdadeira palavra reflete o quê? O que esta lâmpada refletiria
se ela está obtendo o reflexo desta glória do Shekinah, o que é que ela reflete? Ela refletirá a glória da Shekinah. Isto é correto. Se o fogo no altar de Deus está aceso, isto tem que trazer o seu reflexo. Se Deus está dentro de um homem, de uma mulher, isto tem que ser refletido por seu caráter, por suas obras, por suas ações. Bem? E isto é automático. Isto é sem exigência, sem empurrões, sem ninguém estar exigindo nada de quem quer que seja. É automático. Isaías viu o Deus santo, ele desejou também ser santo. Ele viu o Deus puro, ele sentiu a necessidade de ser puro. Ele viu a glória de Deus, ele percebeu que precisava refletir esta glória. E o profeta diz que se aquelas lâmpadas estão refletindo a glória da Shekinah, não é outra coisa que elas estão refletindo. Se o fogo está aceso em você e é fogo santo, é o fogo de Deus, você não pode refletir outra coisa para este mundo, a não ser a glória de Deus que está sendo refletida através de você. Por isso a terra pode estar cheia desta glória. Por isso a terra poderá estar cheia da glória da Shekinah, se cada um daqueles que se dizem cristão, se cada um daqueles que se dizem filho de Deus, está mantendo suas lâmpadas acesas. Agora, para manter a lamparina acesa, isso dá um trabalho. Requer azeite na lâmpada. Precisa estar lá o azeite. Quem não conhece a antiga lamparina, o azeite está lá, ou gás, ou seja o que for. Ali vem o pavio em cima, aquilo está molhando embaixo, o fogo está pegando em cima, e o pavio vai chupando o azeite, e aquela luz continua brilhando. Acabou o azeite, acabou a luz. Acabou o azeite, a luz se apaga. Mas às vezes, mesmo tendo azeite, a luz para de refletir, a luz própria, fica a luz apagada. Por quê? Porque em cima do pavio vai se criando aquilo que chama de pucumã, uma coisa preta, escura, pegajosa, suja as paredes, suja o nariz. E uma pessoa que não reflete a luz própria que Deus exige de cada um de nós, aquilo é como pucumã no nariz de Deus. A parede do templo, o Isaías, na sua visão, no seu capítulo 6, diz que ficou cheia da glória. Agora imagine essas paredes do templo, o átrio, ou seja o que for, fica borrado de pucumã, porque as lamparinas estão acesas, mas não tem ninguém lá que vai tirar a pucumã. Era assim que a mãe fazia. Chegava no candeeiro e tirava aquela coisa preta de cima. Aí a luz começava a brilhar da maneira normal, como deveria ser. Isto é o que cada homem, cada mulher precisa fazer, é uma limpeza no seu candeeiro. É limpar o seu castiçal, porque o fogo vai pegando, aí a Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega. Ele não apaga, o pavio está fumegando, o que é que Deus faz? Ele vai direto ao teu coração e diz assim: não, isso não está certo, isso não está correto. Você vai lá e limpa aquilo, deixa aqueles costumes, deixa aquelas piadas, deixa aquela coisa, deixa aquelas palavras. Deixa de pensar determinadas coisas, deixa de desejar determinadas coisas, deixa de desejar mal ao próximo. É você tirando o pucumã, a sujeira da lâmpada, porque você sabe que tem que refletir a glória da Shekinah. E como é que esta glória pode estar brilhando na terra? É em algum lugar do país, alguma torre com um farol bem alto, dizendo ali está a glória de Deus? Não, senhores, é filhos e filhas de Deus espalhados pelos 4 cantos da terra, espalhando para esta terra a glória de Deus. E isso que é feito, esta luz que está sendo transmitida, é o que está impedindo que este mundo seja destruído. Parágrafo 303. 303 da mensagem, o trono de misericórdia. 303. Aquilo é exatamente o que João viu no céu. Estes 4 querubins, nos 4 lados da arca do trono no céu, eles eram os guardas da arca, querubins, guardas do trono de misericórdia. Eu não sabia que o trono de misericórdia precisava ser guardado. Sabe por quê? Para que não se aproximasse qualquer classe de vida dele, para que qualquer classe de pessoas não se aproximasse dali. Vocês lembram da arca que Deus mandou Moisés fazer? E colocou 2 querubins de um lado, com as asas topando uma na outra? Eram os guardas, os guardiões. O trono de Deus, aonde Deus está,
ele precisa estar guardado com esses 4 seres. Se você desejar ler isto, está nas Escrituras. Nós não temos tempo de passar por elas. Mas se você quiser anotar, está em Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 22. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo 25, 10 ao 22. Agora, eles guardam o trono de misericórdia quando Deus está na sua glória de Shekinah. Shekinah, você já sabe, é um termo hebraico que significa a glória de Deus. Por isso, na visão de Isaías, quando aqueles 4 seres clamavam dizendo: a terra está cheia de sua glória, mas eles estavam ali, ao redor do trono, porque Deus estava mostrando a sua glória, o seu poder, a sua plenitude, a sua magnificência. Não tem palavras para falar, não tem palavras para expressar estas coisas. No trono de misericórdia, não é isto correto? Eles guardavam aquela glória da Shekinah. Ouça, amigos. Então isto mostra que nenhum malandro podia entrar ali e provar daquilo. O profeta usa esse termo, nenhum malandro. Eu disse antes que aqueles guardas estavam ali para quê? Para ninguém se aproximar. Eu não sabia que a leitura, a continuação, ia ter esse termo. Vocês lembram? Estava ali o propiciatório, no Antigo Testamento, onde era espargido o sangue. As pessoas ficavam no átrio, os sacerdotes ali ministrando, e por trás do véu estava o lugar santíssimo. Ninguém entrava naquele lugar, se entrasse morria. Os sacerdotes não entravam, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele não tinha permissão de entrar ali antes disso, uma vez por ano. Ele entrava com o sangue do sacrifício para espargir sobre o altar em favor do povo. Ao redor daquilo estavam as 4 bandeiras dos 4 animais, um semelhante ao boi, outro semelhante a uma águia, outro semelhante a um homem e o outro semelhante a um leão, ao redor do tabernáculo. Estava mostrando como era no trono da majestade divina, os 4 seres ao redor. Para que isto? Não é qualquer malandro, não é qualquer classe de vida, não é qualquer tipo de pessoa, não é apenas dizendo eu sou crente, ou eu sou religioso, ou eu sou uma boa pessoa que eu vou me aproximar desse trono. Não, senhores, tem guardas para isso. Os guardiões não deixam. Você vem por um lado, ali está o leão, aqui não passa. Vai pelo outro, ali está a sabedoria do homem, a inteligência do homem, um animal semelhante a um homem, aqui você não entra. Vai pelo outro lado, está ali o outro animal semelhante ao boi. Disse, não, como é que você quer vir aqui sem uma vida de sacrifício? Boi é o animal de sacrifício. Vai pelo outro lado, está a águia. Por aqui você não entra. Você não tem visão do lugar alcance. Você nem sequer viu ainda Deus em Cristo. Você nem sequer consegue ver que Deus é um. Você nem sequer consegue ver o batismo verdadeiro. Sem chance, não tem como se aproximar. Por as pessoas saberem que não pode se aproximar do trono de Deus como filhos e filhas de Deus, eles estão buscando secretários de Deus, secretárias de Deus. Aí busca São Cosme, São Damião, São Patrício, São Judas Tadeu, Santa Eduíde, não sei nem como é esse nome, Santa Eduíde, a Santa das Causas, como é que chama? Santa das Causas Emergente ou Urgente, alguma coisa assim. Secretários e secretárias, acha que pedindo ao santo é mais fácil então chegar no trono. Não tem jeito, porque se este homem ou esta mulher que eles clamam, se ele realmente é santo ou se ela é santa, teve que passar pelos guardiões para chegar até o trono. Não é isso correto? Eles guardavam aquela glória da Shekinah. Ouça, amigos. Então isto mostra que nenhum malandro podia entrar ali e provar daquilo. Você tem que estar preparado antes de entrar na presença de Deus. Aí espera eu morrer para estar preparado. Não, depois que eu morrer, meu pai reza tantas Ave Maria, reza tantos Pai Nosso para mim. Isso prepara. A preparação é enquanto estamos ainda com vida. É eu que faço a minha preparação, é você que faz. É você que faz seu culto. É você que faz seu sacrifício. É você que abençoa a sua ceia. É você que abençoa seu vinho. É você que abençoa a sua casa. Não adianta você pedir, ore pela minha família. Como sempre a gente pedimos uns pelos outros. Mas você sabe que aquela bênção é através de você. Primeiro você creu, você acreditou, por isso você pede. Por isso você vem e busca. Agora já pensou se você ficasse em casa só pedindo a bênção para lá?
É você que tem que vir buscar. É você que precisa. Por isso você vem e pede, você vem e busca. Você primeiro chega e diz: Senhor, eu preciso. Por isso você pede ajuda da igreja, você pede ajuda dos irmãos. Me ajudem nisso, me ajudem em oração. Porque primeiro você está na frente. Diz que é o dom do defunto que pega na cabeça, né? Pega na cabeça. Aí as pessoas ficam esperando que outros façam por ele ou por ela. Não, você é quem tem que dar o primeiro passo. É você que vai e come com os seus pés, com as suas mãos. Por isso que a ceia não deve ser levada a você. É você que vem e come. É você que tem que mostrar que está desejoso, que quer aquilo, que deseja aquilo. Veja, Arão, recordem a congregação naqueles dias como era. Veja aqui o 308, rapidinho. O lugar de misericórdia. Eu estava falando sobre os guardiões ao redor do trono de Deus. Vamos encerrar com isso aqui agora. Isaías viu a majestade divina, ele viu a visão da santidade de Deus. Naquela visão incluía a visão da sua glória. Esta glória é a glória da Shekinah, que sai do trono de Deus, onde ele está. E as outras coisas é que refletem esta glória. E este trono está guardado por 4 guardiões. Os 4, no livro de Apocalipse, fala as 4 criaturas viventes. Isso está em Apocalipse. Poderíamos ir no Jardim do Éden, no livro de Gênesis. Quando Adão pecou, veja porque o profeta disse que não é qualquer malandro que chega lá. Quando Adão e Eva desobedeceram, quando eles pecaram, o que é que aconteceu? A Bíblia diz assim, ó: e Deus pôs um querubim ao redor da árvore da vida para guardar, para que o homem não se aproximasse dela. Por quê? Ali estava o trono de misericórdia, no Jardim do Éden estabelecido. Foi colocado então um guardião desses animais ali, para proteger, para que o homem não se aproximasse. Naquela condição, não. Porque se ele provasse da árvore da vida, ele poderia viver eternamente em pecado. E isto é impossível diante de Deus. Por isso não é qualquer pessoa que pode comer da panela dourada. Tem que primeiro passar por um processo: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, ou o fogo de Deus para limpar tudo, toda sujeira, e deixar o vaso limpo para ser habitado. Agora, isto, todas as vezes que Deus estabeleceu o seu trono de misericórdia, todas as vezes o guardião, esses 4 guardiões tinha ou tem que estar ali para protegendo. Por isso que quando Isaías viu o Deus Santo, ele disse: eu sou impuro, ai de mim, ai de mim, eu sou impuro, habito no meio de pessoas impuras. Porque ele viu a santidade de Deus, ele viu o quanto que ele era miserável. Cada vez que um homem, eu repito, cada vez que um homem ou uma mulher vê Deus na sua glória, pensa em Deus com sinceridade, do quanto que esse Deus é santo, justo e bom, ele deseja ser uma pessoa melhor. Ele deseja ser melhor pessoa. Ele deseja ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor empregado. Porque o nosso exemplo é Deus. Ele deseja filhos perfeitos como ele. E primeiro ele dá o exemplo, ele vai na frente e dá o exemplo. Foi assim quando Jesus instituiu o lava-pés. Ele não diz: Pedro, eu vou dar uma lição de humildade para vocês. Vem cá, pega a água ali. Coloca a água na bacia. Filipe, pega uma toalha, entrega para Pedro. Vai, Pedro, lava os pés de Tomé. Mas senhor, não, lava os pés, se abaixa, lava os pés. Agora, Tomé, agora lava os pés de Pedro. Eu quero dizer para vocês que são iguais, nenhum é maior do que o outro. Ele não fez assim. A Bíblia diz: ele, acabado a ceia, colocou água numa bacia, tirou a veste de cima, né, a túnica, cingiu-se, deu todo o exemplo, abaixou-se, lavou os pés dos discípulos, e depois disse assim: ó, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Deus dá o exemplo, ele é o nosso exemplo. Muitas vezes nós é que queremos ser o exemplo do outro. Se você não for como eu, você está perdido. Se você não pensar como eu, você está no inferno. Todo verdadeiro pregador do Evangelho tem que fazer as pessoas irem até Deus. Leve o pecador até o Calvário. Caso contrário, eles nunca poderão ser beneficiados pelo trono de misericórdia. Onde está esse trono de misericórdia? Parágrafo 308. Agora, o lugar de misericórdia. O lugar de misericórdia está no coração. Às vezes esquecemos. Quando a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Para que Deus quer o nosso coração?
para estabelecer dentro do seu coração o seu trono. E se ele está estabelecido neste trono, neste coração, você vai vê-lo. Aí você pode ver Deus como Isaías viu no templo. Você vai ver a santidade dele, a sua glória, e aquilo faz com que você deseje, se prostre diante desse Deus e diga: Senhor, eu tão miserável, como pode o Senhor me amar? Tem aquele hino que diz: eu não sei por que Jesus me ama. Você não entende. Porque eu tão miserável, como pode ele vir habitar em mim? Aí que acontece isto? Automaticamente vem esse processo, o desejo de ser melhor, e você então procura melhorar de vida. Porque você percebe que Deus vem para esse coração e deseja que esse coração esteja limpo para ele. Ou você faz isto, ou você perece. Ou fazemos isto, ou seremos igual a qualquer uma outra pessoa, sem Deus, sem perdão, destituído da glória, condenado ao inferno. Ou passa-se por esse processo, ou fica-se como o jovem rico, que mesmo no inferno reconheceu o erro que tinha feito e queria voltar para a terra, ou mandar alguém para a terra para que seus irmãos não fossem para o lugar que ele estava. E não tinha mais jeito, porque são abismos intransponíveis entre dimensão e outra. É tão perto, é tão próximo o inferno, é fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá. Porque o espírito, ele sai de um corpo e já está em outra dimensão. É questão de velocidade, de dimensões. É tão próximo que é num piscar de olhos se está no inferno. Por isso o inferno está escancarado na terra hoje. A mesma coisa é o céu. É tão próximo, o paraíso é tão próximo, que você fecha os olhos aqui e já está lá. Jesus disse: na verdade eu vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É na hora. Concluindo aqui, o lugar onde o brilho, sua glória, em todos os seus filhos. Veja, a glória da Shekinah no coração do homem, no coração humano. Aqui está o coração humano, ele estava mostrando num quadro. Não é isto correto? É este o lugar da misericórdia? Como entraria você nisto através daquilo, através daqueles diferentes sistemas? Como você consegue ir até onde está Deus dentro de você? Através de um sistema, de um conhecimento teológico, de uma religião apenas? Não tem como, tem que passar pelo guardião. Teremos várias mensagens com esse título, com esses assuntos, se assim o Senhor permitir. Este é o lugar de misericórdia. Como entraria você nisto através? Veja, olha, como entraria você nisto através daquilo? Através de diferentes sistemas, através do livre-arbítrio, vontade própria. Entra aqui e dali sai o quê? Glória da Shekinah. Você, para poder entrar nesse lugar de misericórdia, você tem que ter livre-arbítrio, usar seu livre-arbítrio, porque ninguém te obriga a entrar, nem ninguém te proíbe a entrar. Essa é a questão do livre-arbítrio. Deus disse para Adão: aqui está o certo e o errado. Não faça o errado que você morre. Mas no entanto não proibiu quando ele foi fazer, deixou. Vem? Quando Eva foi praticar aquele ato, Deus poderia ter se manifestado lá em poder, a coluna de fogo? Não, já disse que não. Deus não faz assim. Nós é que barramos um ao outro, nós é que impomos barreira, nós é que levantamos sistemas, nós é que colocamos norma e dizemos: não, não, mais irmão, mais irmã, mais fulano, mais ciclano. Deus não faz isso. Ele te deu livre-arbítrio, por isso ele é soberano. Ele já sabe a escolha que você vai fazer. Ele sabe a escolha que você vai fazer. Por isso que ele pede primeiro o seu coração, para habitar neste coração, para dali do teu coração ele inspirar teus desejos. E mesmo ele inspirando os nossos desejos, ele nos deixa livre para fazermos ou não fazermos. Se fizermos, seremos responsáveis por aquilo. Vem? Livre-arbítrio. O que é a glória da Shekinah? É a presença de Deus. E onde está esta presença de Deus? No trono de misericórdia. Onde está o trono de misericórdia? No coração de cada um dos seus filhos. Está bem explicado? Amém? Agora, é a presença de Deus, a glória da Shekinah. E quando o homem está andando, ou uma mulher, o que é que está fazendo? Ele está refletindo a glória da Shekinah, ou a glória de Deus. Aí, ele não entra, veja agora. Aí eu vou dizer assim: mas escuta,
Então, se Deus está dentro de mim, se Deus está dentro das pessoas, dos seus filhos, então, e agora? Como é que vamos fazer? Que eu pensei que ele estava no céu olhando para mim, dizendo, olha, não faça, olhe, olhe. E agora? Irmão Bruno, era tão simples, com mensagens tão profundas. Quando ele está refletindo a glória da Shekinah, o ser humano agora, Isaías viu no templo o trono, e agora o profeta está mostrando este trono dentro dos nossos corações. Então ele não entra em antros de jogos, porque ele deseja ser santo. Ele sabe que um Deus santo está lá dentro. A porta fica fechada para Satanás. Cada vez que Satanás tenta entrar, lá dentro você escuta aquela vozinha: não, isso não pode. Esta casa é reservada para Deus. Paulo disse: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Veja. Então ele não entra em antros de jogos e se comporta daquela forma e sai por aqui negando a palavra. Não me importa o que as pessoas digam. Ele tem seu coração colocado em uma coisa: em Deus. E se ele é realmente chamado por Deus, então Jesus Cristo reflete a si mesmo através dele com a glória da Shekinah. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se o Senhor permitir, qualquer momento continuaremos este assunto. Eu tinha aqui anotado algumas coisas, umas 6, 7 páginas, mas fiquei apenas numa página só. Teremos mais culto sobre este assunto. É muita coisa, jamais esgotaremos esses assuntos, mas o que pudermos entregar para o povo, estaremos entregando. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tua presença e por tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, por estas palavras. Enquanto eu, como mortal, me esforcei com meu pobre vocabulário, com meu pouco conhecimento, mas, Senhor, eu sei que estas são as tuas palavras, e eu sei que esta mensagem tão profunda, trazida pelo teu mensageiro, foi para alertar a tua igreja, foi para nos alertar a sermos pessoas melhores, a contemplar a tua grandeza, a contemplar que esse Deus Santo quer viver em nós, através de nós, abençoar através de nós, quer viver, quer amar através de seres humanos. No nome de Jesus Cristo, nos perdoa, nos ajuda, e quando estivermos aqui mais uma vez, nós queremos que o Senhor mais uma vez nos abençoe com a tua palavra, e que a nossa alma seja alimentada, que o nosso espírito seja nutrido com aquilo que é perfeito. Nós estamos encerrando por hoje mais esta mensagem de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Ouvintes, Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.